Bem-vindos, então, ao nosso 47º estudo. Vamos revisar o que nós vimos na semana passada, através das nossas perguntas. Como o povo recebeu Jesus quando chegou em Jerusalém? Com alegria, de maneira festiva, né? Mas por que eles estavam assim? Por que o receberam com alegria? Porque eles pensavam que Jesus estava chegando a Jerusalém para finalmente se tornar o rei. E eles receberam ele dessa forma, como o rei de Israel. Por que os sacerdotes e líderes judaicos não prenderam e mataram Jesus imediatamente? Tinham medo da reação do povo. O povo amava muito a Jesus. Alguns amavam por interesses egoístas, motivações erradas, mas alguns poucos o amavam realmente como Senhor e Salvador. Judas alguma vez reconheceu a sua pecaminosidade, se arrependeu e confiou em Jesus? Jamais. Inacreditavelmente e infelizmente, não. Porquanto os profetas disseram que o Salvador seria vendido? 30 moedas de prata. Por quanto Jesus foi vendido? O mesmo valor da profecia. Como Jesus soube do que Judas estava planejando fazer? Como é que ele sabia que Judas ia traí-lo? Porque Jesus, sendo Deus, conhece coisas que nenhum homem pode conhecer. Quem os profetas disseram que trairia o libertador? Um amigo próximo. Um amigo muito próximo. A que Jesus comparou o pão partido? Ao seu corpo. O seu corpo que seria partido. E ao que Jesus comparou? O vinho servido. O seu sangue, que seria derramado. Derramado por quem? Jesus derramaria o seu sangue. Por quem? Por muitos, ele diz. Por muitos. Pelos pecadores, né? Por quem Jesus disse que seu sangue seria derramado? Já acabei de responder, pelos pecadores. Então, de vez em quando nós ouvimos falar de alguém que foi preso por um crime que não cometeu. Acontece. Eu conheci pessoalmente um senhor que foi preso sem ter qualquer participação no crime que ele foi acusado. E eu me senti muito comovido com a história desse senhor. E, inclusive, eu fiquei triste e até mesmo irado por terem envolvido ele numa situação tão delicada que envolvia o assassinato de um familiar dele. Alguém desconhecido assassinou um familiar e acusaram ele como mandante do crime. Realmente é algo que me deixou muito mexido, muito incomodado, muito irado. E parece que isso é muito mais intenso quando nós somos acusados de algo sem ter feito. Acusados de alguma culpa sem ter essa culpa. Você provavelmente em sua vida já passou por essa situação. Você foi acusado injustamente. Como é que vocês se sentiram? Mal? Tristes? Raiva? Sua justiça, né? Indignados. Agora vamos inverter a situação. Alguma vez alguém levou a culpa por algo que você fez? Sim. Alguém já foi castigado por algo que você fez? Sim. A minha irmã. Sua irmã? Ela sempre apanhava porque eu fazia essa arte. Pois é. Pense sobre essa pergunta. Alguém já sofreu um castigo por você durante o nosso estudo de hoje? Em nosso último estudo, nós terminamos então na ceia. Nós estávamos aí no capítulo 14 de Marcos, você pode abrir lá também. E vamos continuar a narrativa de Marcos a respeito dos fatos da vida de Jesus nesse dia, nessa noite. Capítulo 14 de Marcos. Pode abrir e deixar
aberto em qualquer parte do capítulo. Então, nesse último capítulo que nós estávamos vendo, Jesus ele faz a ceia com os seus discípulos, ele celebra a Páscoa, ele apresenta o pão como o seu corpo, ele serve o vinho e diz que é o seu sangue, que seria derramado em favor de muitos, e encerra no versículo 26 nos dizendo que eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Vejamos para onde eles foram especificamente no Monte das Oliveiras. Os versículos 32 a 36. Então, foram para um lugar chamado 32 a 36. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se fosse possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus foi com seus discípulos, então, para um lugar chamado, popularmente, a gente chama em português Getsemane, mas na língua original é Getsemane. E neste local, para minha surpresa, era muito próximo ao templo de Israel. Aqui nós temos uma imagem de como era Israel nos tempos de Jesus. Então, nós temos aqui, na parte mais elevada da cidade, a cidade já ficava sobre um monte. Na parte mais elevada da cidade ficava o templo. Aqui nós temos o templo. E o Monte das Oliveiras era um morro, uma montanha, 3 colinas, na verdade, que ficavam logo à frente, ou logo atrás, dependendo da perspectiva, do Monte das Oliveiras, do templo, desculpa. Então o monte ficava de frente para o templo. Aqui nós temos uma imagem atual de Israel. Hoje nós não temos mais o templo, nós temos um lugar, uma mesquita, a muçulmana, bastante conhecida. E o Monte das Oliveiras é essa região aqui, Essa região toda aqui é o Monte das Oliveiras. Aqui nós temos uma foto atual do muro que restou do templo. Que muro é esse? Esse muro pertence a essa parte aqui, Essa é a visão, então estou voltado para o muro. Se eu me viro do muro de frente para o Monte das Oliveiras, essa é a minha visão. Esse aqui, todo esse local aqui é o Monte das Oliveiras. Não é um lugar tão grande. Não é uma montanha gigantesca. É um lugar até relativamente pequeno. E tradicionalmente, o jardim do Getsemane é neste local aqui, Nós temos aqui um templo da Igreja Católica levantado em homenagem, então, a este jardim. Por que eu digo tradicionalmente? A tradição da igreja diz que foi ali. Não sabemos com certeza, mas com certeza foi em alguma região aqui, ao pé do Monte das Oliveiras. Aqui uma imagem mais próxima, na rua que fica uma quadra aí desse templo, desse local tradicional do jardim. E inclusive há ainda figueiras lá, centenárias, figueiras muito antigas nesse local. Aqui nós temos uma imagem, uma pintura de como seria Israel naqueles dias. A pessoa está sentada no Monte das Oliveiras, olhando para o templo. Aqui eu acho até que já está a mesquita, não sei porquê. Olhando para o templo e para a cidade. E aqui, nessa região, provavelmente seria o jardim do Getsemane. Essa é uma imagem meramente ilustrativa. Enfim, Jesus estava nesse lugar com os seus discípulos. E por que Jesus estava nesse lugar? Para orar. Jesus foi para lá para orar. Esse era o objetivo dele. E nós lemos aqui que ele estava se sentindo como?
3 coisas. Ele estava aflito, angustiado e triste. Quanto triste? Uma tristeza mortal, ou seja, uma tristeza tão intensa, uma aflição tão grande, que poderia levar ele à morte. Será que é possível isso? Sim, é possível. Em um dos evangelhos nos diz ainda que nesse momento que ele estava orando, tamanha a sua aflição, aconteceu um efeito físico nele, que é raro de acontecer. Mas acontece a pessoas que estão em extrema aflição ou extremo exercício físico. Os poros do seu corpo vertiam sangue junto com o suor durante esse tempo de oração. Ele estava profundamente aflito e profundamente triste. Mas Jesus não era Deus. Era. Como é que ele podia ficar tão aflito, angustiado e triste? Bem lembrado, Jesus, embora fosse Deus, ele não deixou de ser homem. E nós sentimos dor. Nós sentimos tensões emocionais. Nós sentimos, e Jesus sentiu exatamente tudo que nós sentimos como homem. Jesus sentiu isso tudo, essa aflição e tristeza, mas sem pecar. Agora, percebam que na oração dele, ele demonstra pelo que está aflito. Pelo que ele ora. Ele está aflito, então ele ora. Pelo que ele está orando? Olha, diz aqui no versículo 36. O que diz? Afasta de mim este cálice. Jesus estava aflito, estava tão perturbado, porque ele sabia que como libertador e para ser o Salvador, ele teria que passar por coisas terríveis, sofrimento, humilhação, tortura, mas não era isso que mais deixava ele aflito. Aqui ele fala sobre um cálice, e ele teria que suportar algo que nenhum ser humano jamais suportou, nem vai suportar. Agora, que cálice é esse? Não é de ficar quieto, né? Deve ser da morte. Que cálice é esse? Não é da morte? Estranho essa palavra. Por que Jesus ora dessa forma? O que ele estava para beber? Bom, na linguagem do Antigo Testamento, em algumas passagens específicas, quando nós vemos o cálice, Deus está falando de um recipiente. Imagine um recipiente. O que você imaginar? Uma jarra, um copo, uma bacia, o que for. E esse recipiente vai se enchendo com a ira de Deus. Cada vez que alguém peca contra Deus, esse jarro se enche. Até o ponto que esse jarro transborda. E quando transborda, Deus lança toda a sua ira sobre o pecador. Vocês conhecem aquela expressão, eu estou por aqui contigo? É a mesma ideia. Estou por aqui com o quê? O que está até aqui? Está quase no limite, ó. Só tem mais um pouquinho para transbordar. A minha paciência está acabando. A minha ira está por aqui contigo. É a mesma ideia. Deus fala que todos os pecados dos seres humanos, eles serão punidos. Serão punidos. E Deus é paciente e Ele permite que o homem viva com a esperança de se arrepender. Mas quanto mais o homem vive e peca, mais a ira de Deus aumenta e vai enchendo esse recipiente. Esse recipiente não existe, obviamente, é só uma figura, uma ideia que a gente pode ter. Mas essa figura de linguagem, ela é usada no Antigo Testamento. E Jesus está falando disso. Jesus ele iria enfrentar a ira de Deus. Mas espera aí, o Deus da Bíblia fica irado? O Deus da Bíblia não é gracioso, bondoso, longânime, cheio de amor, paciência e misericórdia?
que perdoa a maldade, a rebelião e o pecado? Esse não é o Deus da Bíblia? Como o Deus da Bíblia fica irado com o pecado? Esse mesmo versículo que eu disse para vocês agora, acabei de falar, termina assim: contudo, não deixa de punir o culpado. O pecado contra Deus, que tamanho tem? Qual é o tamanho de Deus? Eterno, infinito, sem tamanho, medível, não existe. Qual é o tamanho de uma ofensa contra alguém assim? Infinita. E uma ofensa. Uma só. Imagine quantas ofensas, quantos pecados a gente comete. E tudo isso deixa Deus irado. E em sua ira, Ele promete que todo pecado será pago. E o único preço para Ele é a morte. Agora imagine cada pecado de cada pessoa do mundo dentro deste cálice. E Jesus tomaria esse cálice. Era disso que Jesus estava aflito. Era com isso que Ele estava preocupado. Agora a pergunta é: por que Jesus ia tomar desse cálice se Ele não tinha pecado? Por que Ele ia enfrentar todo o castigo do pecado sem ter pecado? A razão disso será bem explicada na semana que vem. Vamos continuar a leitura. Versículos 37 a 42. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Nós vemos aqui algo inexplicável. Jesus está no seu momento de maior angústia em toda a sua vida. O momento em que ele mais precisava do apoio, da oração e da companhia dos seus discípulos. Jesus chama 3 dos discípulos. Dos 12 ele chama 3. Quem são os 3? Pedro, Tiago e João. Por que os 3? Porque esses 3 homens, ao longo do trabalho de Jesus no mundo, foram os homens mais próximos dele. Vocês lembram da transfiguração, da mudança que Jesus teve aqui atrás, de fisionomia? Quem estava junto? Pedro, Tiago e João. Estes eram os discípulos mais próximos de Jesus, aqueles que poderiam dar maior apoio a Jesus nesse momento. Mas esses homens, ao invés de estarem orando e vigiando, a ideia de estar atento, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Enquanto esses discípulos dormiam, outro discípulo se aproximava. Versículo 42 nos diz que aí vem aquele que me trai. Versículos 43 a 46. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Percebam aqui que haviam chefes dos sacerdotes, mestres da lei. Quem eram os mestres da lei? Os escribas. E quem eram os líderes religiosos? Os fariseus. Eles eram vistos, os fariseus, como as autoridades religiosas mais importantes. Os sacerdotes eram vistos como aqueles que faziam as ofertas, E os especialistas na lei eram os escribas aqui como mestres da lei.
E esses todos se reuniram, eles eram inimigos, eles se reuniram com o objetivo: prender Jesus. E enviaram até Jesus uma tropa. Continuando, versículo 44. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Nós temos aqui um grupo muito grande de soldados e guardas liderados por Judas. Não haviam aqui, talvez esse número espante você, mas não haviam aqui menos do que 600 soldados. Você vê no filme lá meia dúzia de gato pingado? Pois não haviam menos de 600. É isso que nos dá a entender a palavra que é usada aqui em grego para esse grupo: 600 soldados romanos e mais os guardas. Os romanos usavam espadas e os guardas usavam, aqui dito como varas, né? Que seriam nossos cacetetes hoje em dia. O que eles estavam fazendo lá? O que Judas e essa tropa imensa estava fazendo lá? O que eles foram fazer no Monte das Oliveiras? Prender Jesus. Foram prender Jesus. Agora eu penso um minuto, eu paro para pensar, o que será que esses líderes tinham na cabeça que Jesus faria para enviar uma tropa tão grande? Era Jesus e 11 discípulos. Por que enviar 600 homens? Eu não consigo entender o que eles imaginavam que Jesus faria. Eu acho que eles imaginaram que Jesus ia usar o poder dele. Bom, mas se Jesus usasse o seu poder assim como fez para ressuscitar Lázaro, será que 600 homens seriam suficientes? Claro que não. Muito Eles precisariam de uma legião. Eu não sei o que eles tinham em mente, mas mandaram um grande grupo. Agora eu fico imaginando o que os discípulos pensaram. Tá lá os discípulos acordando e Jesus fala aquilo, aí vem aquele que me trai, aparece Judas e um batalhão. O que está acontecendo aqui? Aí Judas vem, se aproxima e não dá uma facada em Jesus. Não dá uma chave de braço nele. Saúda ele e diz: Mestre. O que ele faz? Beija Jesus. Ah, tá tudo normal então? Judas está normal? Mas eles não sabiam que Judas fez isso para ter certeza de que Jesus não fugiria. No meio daquela escuridão, tinha 12 homens ali. Jesus ia se esconder nas trevas, né? E se mandar. Isso era o que eu imaginava. Mas se ele fosse até Jesus e beijasse, os guardas não podiam se confundir. Eles tinham um foco em quem agarrar. Agora Pedro, ele percebeu logo o que estava acontecendo e reagiu. Vejamos a reação de Pedro, nos versículos 47 a 49. Então, um dos que estavam por perto, João, que escreveu o Evangelho de João, vai nos dizer que foi Pedro que fez isso, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. João nos diz que esse homem era chamado de Malco. Continuando no versículo 48, Jesus disse: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Jesus, ele repreende aqui esses homens. Jesus primeiro ele repreende a Pedro. Marcos não nos conta, mas os outros evangelhos nos dizem que Jesus repreendeu Pedro, disse para não fazer isso, não agir de forma violenta, não viver pela espada. Lucas vai nos dizer que Jesus ainda curou aquele homem. É Lucas ou João? Bom, enfim, ou Lucas ou João, não lembro agora exatamente. Diz que ele foi curado, aquele homem foi curado, a sua orelha. Pedro não estava mirando a orelha dele, não se enganem. Ele estava mirando a cabeça dele e errou. Jesus repreende aqueles homens e diz: o que vocês estão fazendo? Por que esse grupo todo está aqui? Eu sou agora um líder militar? Eu faço rebelião com espadas? Jesus sempre foi um líder religioso. Todo o povo conhecia ele assim.
Ele nunca agiu com violência. Que tipo de ameaça ele podia ter? É isso que ele fala. Mas diante disso, ele mesmo responde: mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Jesus confiava inteiramente na palavra de Deus. Ele sabia que o que Deus disse sobre o libertador no Antigo Testamento iria se cumprir. Mesmo coisas que poderiam parecer imprevistas para Deus, não é? Deus sabia que aqueles homens iriam até Jesus e que Judas o trairia. Vamos ver qual foi a reação dos discípulos. Versículo 50. Então, todos o abandonaram e fugiram. O que os 12 homens mais próximos de Jesus fizeram? Um o traiu. E os outros 11? O abandonaram e fugiram. E Jesus já sabia que isso ia acontecer. Inclusive já havia dito a eles. Talvez esse fosse um dos motivos para Jesus estar tão triste. Por que não? 11 homens que ele investiu a sua vida durante 3 anos abandonaram ele. Esses discípulos criam em Jesus como Salvador. Eles criam que ele era enviado por Deus. Pedro um dia disse ainda que Jesus era o próprio Filho de Deus. Mas eles não entendiam como é que o Salvador poderia ser morto. Como é que ele ia salvar alguém se seria morto? Eles estavam confusos. Eles não entendiam como Jesus podia se entregar daquela forma aos seus inimigos. Mas eles não compreendiam que era exatamente a morte de Jesus que faria Jesus um Salvador. Vemos que em meio a esse abandono todo, 2 discípulos ainda continuaram seguindo Jesus. Os versículos 51 a 54. Um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Bom, o primeiro homem aqui que estava seguindo Jesus nos traz uma cena bastante engraçada. Esse jovem provavelmente era o próprio Marcos, que escreveu esse evangelho. Marcos era jovem nessa época, muito jovem. E possivelmente ele tenha ouvido barulho dos soldados procurando Jesus na casa que eles celebraram a ceia. E saiu da cama daquele jeito mesmo. Pode ser aqui traduzido ou entendido como uma espécie de camisola, ou também um lençol que ele saiu da cama ali, se enrolou e foi para a rua. Agora, é interessante notar que esse rapaz ficou tão desesperado que fosse preso, que ele não se importou em fugir nu. Eu não consigo imaginar como ele chegaria em casa dessa forma. Ele estava desesperado, saiu correndo pelado. Agora Pedro, ele foi mais astuto. Pedro, de alguma forma, ele não deixou ser visto. Ele foi de longe. E de alguma forma também, ele entrou dentro da casa do sumo sacerdote, dentro do pátio dele. E esse pátio não era o pátio lá como a gente conhece na rua, era o pátio interno, como se fosse o nosso jardim de inverno. Ele estava ali, observando tudo, se aquecendo. Era um agente secreto ali no meio. Ele estava com muito medo. E Jesus, ele foi levado até o sumo sacerdote, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os fariseus e os mestres da lei, os escribas. E todos esses tinham algo em comum. Todos eles eram inimigos de Jesus. E eles estavam reunidos ali para quê? Por que estavam reunidos esses homens? Vamos ver o versículo 55. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus. Para quê? Para que pudesse condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum.
Por que estava reunido ali todo o sinédrio? O que era o sinédrio? Vocês lembram o que era o sinédrio? Os principais líderes do povo judeu. Eles eram a suprema corte do povo judeu. Ou seja, eles julgavam todos os casos mais difíceis, mais importantes. E esse grupo estava ali reunido de madrugada para fazer o quê? Estavam procurando algo para que pudesse condenar Jesus ao quê? À morte. Eles estavam reunidos para matar Jesus. Eles estavam reunidos ali para buscar testemunhas contra Jesus. Quantas eles encontraram? Não tinha nenhuma evidência. Jesus era muito bom em esconder os seus erros, né? É isso? Não haviam erros. Não havia nenhum. Jesus, ele nunca pecou. Ele nunca deu motivo para ser condenado. Jesus também nunca deu motivos para ser odiado. E esses homens odiavam ele por um motivo. Eles amavam mais os seus pecados do que a Deus e do que Jesus, que Deus havia enviado. Mas percebam que o julgamento ainda assim continuou. Versículos 56 a 59. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudesse condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Li de novo. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então, se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo, feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas, nem mesmo assim, o depoimento deles era coerente. As testemunhas falsas se levantaram, e elas estavam trazendo seus depoimentos, só que os depoimentos não se fechavam. Até poderia ser cômico esse momento, se não fosse tão tenso. Alguém se levanta e diz que Jesus destruiria o templo e levantaria outro em 3 dias sem usar força humana. Quem é que podia fazer algo assim? Quem é que poderia erguer um templo sem usar força humana? Deus. Naqueles dias, Deus. Hoje nós temos máquinas, né? Se você quer usar a pé da letra, né? Não foi usado força humana, foi máquinas. Mas naqueles dias somente Deus podia fazer algo assim. Então, o que eles estavam tentando insinuar com essa acusação? O que eles queriam com essa acusação? Jesus falou que ia destruir o templo e ia construir sem usar mãos humanas em 3 dias. Tá, mas e aí? O que quer dizer isso? Por que eles se ofenderam? Por que essa seria um motivo para condená-lo? Porque eles pensavam que Jesus estava se autodenominando Deus. Bom, se ele diz que ia construir em 3 dias sem usar força humana, Jesus estava se igualando a Deus. E outra coisa, Jesus disse que ia destruir o templo. Mas era o templo de Deus aquele? Quem Jesus achava que era para destruir o templo de Deus e achar que ele era Deus? Era isso que eles estavam dizendo. Essa era a acusação que havia por trás aqui. Mas, de fato, Jesus disse isso. Lembrem de uma coisa: os servos de Satanás sempre misturam a verdade com a mentira. Sempre. Olhem o que Jesus falou bem no início do seu ministério, em João 2,19. Destruam, não disse destruirei, destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Só isso que ele disse. Ele não disse que ia levantar sem mãos humanas, ele não disse que ia destruir, ele disse isso. E ele não estava falando do templo,
que ele levantaria em 3 dias. Ele está falando do seu corpo, que seria levantado da morte. Os servos de Satanás fazem isso até hoje. Eles misturam a verdade, a palavra de Deus, inclusive, e lançam algumas coisas ali sutis, que a gente não percebe, mas que enganam. E que levam muitas pessoas para o inferno. Durante muito tempo eu me perguntava, será que esses líderes não mataram Jesus por ignorância? Será que eles não viam em Jesus uma ameaça à sua religião, ao seu Deus, Deus da Bíblia, o Deus Jeová, Deus Yahvé? Será que eles não fizeram realmente com um zelo saudável por Deus? Muito tempo eu me perguntei isso. E bastou eu ler a palavra de Deus com mais atenção para perceber que não foi isso. Sabem por quê? Vocês lembram qual é o 9º mandamento de Deus? Não é não cobiçar as coisas. Não cobiçar é o 10º, é o último. Então, Muito bem. Êxodo 20:16, o 9º mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Houve aqui falso testemunho contra o próximo? sim, Esses homens estavam preocupados em obedecer a Deus? não. Estavam preocupados com o Deus da Bíblia? Eles não davam a mínima para o Deus da Bíblia. Eles só queriam uma coisa ali. O que era? Matar Jesus. Só isso. Não queria obedecer a Deus, era tudo um teatro. Esses homens não amavam a Deus. Esses líderes religiosos, gente, eles eram os líderes religiosos do povo de Deus. O povo de Israel era o povo de Deus. E eles eram os líderes desse povo. E esses líderes estavam julgando o próprio Deus. E julgando o próprio Deus, desobedecendo às leis desse próprio Deus. Percebam a perversão desses homens, a rebeldia deles. Mas Deus não foi pego de surpresa. Deus já havia dito em sua palavra que testemunhas falsas se levantariam contra o libertador. O Salmo 27, versículo 12, nos diz: pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Essa é uma profecia a respeito do libertador. E nós vemos o cumprimento dela na pessoa de Jesus. A profecia nos diz que o libertador seria acusado por falsas testemunhas. E em Marcos 14, 56 a 57, o que nós vemos? Nada. Como nada? Ah, sim. Tem um defeito aqui no nosso data show. Mas o que nós vemos nesse texto específico? Que ele foi acusado. Jesus cumpre a profecia do Messias nessa passagem. Essa profecia foi feita por Davi cerca de 1000 anos antes de Jesus. Mas haviam mais profecias a serem cumpridas nessa noite. E esses homens não tinham como condenar Jesus. Não conseguiam. Até mesmo esse argumento, o último agora, ainda assim não era o suficiente. Até que o sumo sacerdote teve uma ideia diabólica. Versículos 60 a 62. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? A resposta de Jesus foi: sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Enquanto as falsas testemunhas de Jesus se atrapalhavam e se enrolavam, Jesus permanecia em silêncio. Enquanto eles faziam todo tipo de acusação contra Jesus,
Ele estava calado. Jesus confiava em Deus, o seu Pai. Ele confiava que o seu Pai faria tudo aquilo que ele já havia planejado. Ele sabia que tudo o que Deus um dia planejou para o libertador, para ele próprio, Jesus, aconteceria como Deus escreveu. Jesus sabia também quem ele era diante de Deus. Por isso ele não se preocupava quem ele era ou a opinião que os homens tinham diante dele. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que, embora aqueles homens o odiassem, Deus Pai o amava. Jesus sabia que, embora aqueles homens buscassem culpa nele, o Pai dele sabia que ele era justo. Até que o sumo sacerdote fez uma pergunta-chave: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Qual será que era a intenção deste perverso? Será que ele realmente queria saber se Jesus era o Cristo? Um outro evangelho vai dizer o seguinte: até quando nos deixará em suspense? Se és o Filho de Deus, nos diga. Será que eles realmente queriam saber se Jesus era o Filho de Deus para então segui-lo? Não. Então qual era a intenção dele? Era ter certeza que Jesus era Cristo? Ter certeza que ele era o próprio Deus? Ele só queria que saísse da boca de Jesus a acusação que eles precisavam. A resposta de Jesus em grego para a pergunta dele foi: eu sou. Eu sou aqui, como a gente já viu algumas vezes, é uma menção, a uma referência ao Deus, Pai de Jesus, que se manifestou a Moisés lá no monte, quando Moisés viu a sarça, lembram? Deus disse: eu sou. E esse eu sou é o Yahvé. Aqui pode ser que Jesus queria dizer isso, eu sou, embora não haja indícios no texto para Jesus dizer isso, né? Eu sou dessa forma, Yahvé. Mas, mesmo tendo dito eu sou, não sendo a forma Yahvé, ele estava deixando margem à interpretação de que ele era Cristo? Ele estava deixando alguém em suspense para achar que ele era ou não Filho de Deus? Ele foi claro? É possível ser mais claro que isso? Eu sou. Você é o Cristo? Você é o Filho de Deus? Eu sou. E tem mais. E o que mais Jesus disse? Ele acrescentou que aqueles próprios líderes, eles veriam com seus olhos que Jesus viria assentado ao lado de Deus nas nuvens. Gente, do que Jesus está falando aqui afinal? Que história é essa? Jesus viria nas nuvens ao lado do Pai? O que é isso? Vou explicar para vocês algo que a gente ainda não falou. Quando Jesus vem ao mundo, ele veio aqui para quê? Vocês lembram? Por que Jesus veio ao mundo? Ele disse que ele veio para fazer duas coisas. Ele veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. É isso que ele veio fazer. Mas essa foi a sua primeira vinda a este mundo. Jesus voltará a este mundo. Ele virá novamente. Mas na sua próxima vinda, ele não virá como um homem simples. Não virá como um homem criado em Nazaré, um carpinteiro. Não. Jesus virá com todo o seu poder e majestade. E ele virá tendo todo o poder como Filho de Deus e como juiz. E quando ele vier, todas as pessoas vão ver ele ao lado de Deus. E o lado direito na Bíblia, e inclusive ainda hoje, quando alguém diz, essa pessoa é meu braço direito, o que ela está dizendo?
a pessoa de mais confiança, né? A pessoa de mais confiança, braço direito. A menção da direita sempre é uma menção de máxima importância para alguém. Agora, o detalhe aqui é que Jesus viria abaixo de Deus? Onde é que ele ia vir? O que ele diz ali? Vereis o Filho do Homem assentado, o quê? À direita de Deus. Os dois estariam no mesmo lado, mesmo nível. Ele estava se colocando em igualdade a quem? A Deus. Ele disse: não sou só o Filho de Deus. Eu virei com Deus. E eu estarei ao lado de Deus. Isso é igualdade. Um súdito do rei nunca ficava ao lado do rei, no seu trono. Ficava abaixo. Mas aqui nós vemos Jesus se comparando a Deus, se colocando em igualdade a Deus. Vejamos a reação do Sinédrio a tal atitude de Jesus, a tal revelação dele. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno, não de honra, não de adoração, mas digno de quê? De morte. Por que é blasfêmia isso? Todos eles entenderam bem o que ele falou. Eles entenderam o que ele estava dizendo. Ele disse: eu sou o Cristo. Tá, tudo bem se fosse o Cristo. Não seria uma blasfêmia. Mas ele disse que não só era o Filho de Deus. Ele viria ao lado de Deus. E para eles isso era uma blasfêmia. E o sumo sacerdote aqui faz uma dramatização, faz uma cena aqui e rasga as vestes. Mas por que ele fez isso? Porque os judeus, naqueles dias, e antes deles, inclusive, daqueles dias, na sua cultura, eles rasgavam as vestes como um sinal do quê? De máxima tristeza. Você chega e diz: seu filho morreu. Ele rasgava as vestes. A gente cai em pranto, né? Mas eles faziam isso, também rasgavam as vestes. Em máxima indignação. Olha, entrar na sua casa, roubar tudo e tocar fogo na sua casa. Você, na máxima indignação, rasgava as vestes. E o sumo sacerdote aqui fez uma cena que ele estava muito indignado com aquilo. Ele ofendeu a Deus! E rasgou as vestes. Será que ele estava importando com Deus? Sabe por que ele não estava se importando com Deus? Porque ao sumo sacerdote e a todos os sacerdotes era proibido por Deus de rasgar as suas vestes. Deus proibia os sacerdotes de fazerem isso. Ele não estava nem aí para as leis de Deus. Ele só queria fazer uma cena. Ele queria dizer: como ele ofendeu a Deus. E eles então julgaram Jesus digno de quê? Morte. Tudo isso para matar Jesus. Agora nós vamos ler algo que pode deixar vocês chocados ou até mesmo indignados. O versículo 65, o julgamento de Jesus não acaba por aí. A sentença foi dada, mas olha o que eles fazem. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Gente, para os judeus, e talvez para nós também, a forma mais grotesca, a forma mais ofensiva que você pode tratar uma pessoa é lhe cuspindo no rosto. Para os judeus não havia nada mais ofensivo que isso. Cuspir no rosto. E eles fizeram isso com o Senhor Jesus. E não era o suficiente para eles. Não era suficiente ofender Jesus da máxima forma. Eles vendaram Jesus e lhe davam socos em seu rosto. E diziam: profetize, quem te bateu? Quem foi, profeta? Você sabe tudo? Quem é que te deu esse soco então? Zombaram dele através dessa forma, chamando de profeta, batendo nele com os olhos vendados.
Agora é incrível ver que Deus já havia dito isso por meio dos profetas. Isaías 50, versículo 6, nos diz que o libertador diz que ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. É isso que Isaías disse que aconteceria com o libertador. O libertador seria açoitado e cuspido, agredido, né? E Marcos 14, 65, como nós acabamos de ler, Jesus acaba cumprindo essa profecia. E Isaías escreveu essa profecia 700 anos antes de Jesus. Agora eu pergunto, Jesus foi vítima desses homens cruéis? Ele foi uma vítima? O que diz a profecia? Ofereci. Jesus ofereceu-se. Ele estava ali de forma voluntária. Ele estava oferecendo o seu rosto e o seu corpo para ser humilhado, cuspido, torturado. Ele não era vítima ali. Coitadinho de Jesus sofrendo, ele se entregou. E ele suportou todos esses sofrimentos de forma voluntária, exatamente como Isaías disse. Mas e agora? Para onde levariam Jesus? Uma vez que ele foi condenado, o que fariam com ele? Vamos ver. O capítulo 15, versículo 1. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Todos os líderes reunidos aqui chegaram a uma decisão. Que decisão era essa? Como executar Jesus. Então eles bolaram um plano. Vamos fazer o seguinte: vamos amarrar Jesus. Aqui é dito que eles amarraram, para que ele apareça que está ali contra a vontade dele. Que ele foi pego de surpresa, ele é perigoso, vamos levar ele amarrado. Aí Pilatos já vai imaginar que ele já é alguém perigoso. Vamos de todas as formas construir as coisas para que Pilatos o condene à morte. Mas espera aí, quem é esse tal de Pilatos? De onde ele aparece aqui? Pilatos, ele era um funcionário, um político de Roma. Como eu já falei aqui, Roma dominava Israel nesses dias. E quando Roma dominava um país, eles colocavam neste país governadores. E Pilatos era um desses governadores. Ele era responsável por toda a região da Judéia e Samaria. Aqui nós vemos em vermelho ou roxo, depende dos seus olhos. Toda essa região de Samaria e Judéia era da ordem, do controle de Pilatos. Já a região da Galileia era estava sob os cuidados de Herodes. E por isso, então, eles levaram ele a Pilatos. Os romanos também não permitiam que ninguém executasse um homem. Os judeus não podiam executar alguém de forma legal. Só Roma tinha esse direito de executar alguém. Por isso eles precisavam da autorização de Pilatos para matar Jesus, para assassiná-lo. Pilatos poderia sentenciar Jesus à morte. Vejamos o julgamento de Pilatos, no versículo 2. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os líderes dos judeus levaram as acusações diante de Pilatos. Aqui nós não vemos, os versículos não nos dizem aqui que eles já haviam feito essas acusações, mas nós entendemos assim, porque Pilatos já estava sabendo. Então ele foi levado muitas acusações a Pilatos, inclusive de que ele era o rei dos judeus. Interessante que
Pilatos aqui ou não foi falado a ele, ou ele não dá importância ao fato de que Jesus se disse Deus. Não era um crime com nível de morte alguém se dizer Deus para os romanos. Mas se alguém se dissesse rei, esse sim era morto. Porque havia apenas um rei em Roma. Esse rei era César. Então, Pilatos pergunta a Jesus: você é rei dos judeus? Agora a gente deve entender a resposta de Jesus, não assim, olha, tu que está dizendo, eu não estou falando nada, tu que está dizendo que eu sou rei. Não, não é isso. Jesus não estava tentando se esquivar. A gente deve entender aqui que Jesus disse o seguinte: sim, é como tu estás falando, é como tu dizes. Jesus, ele não era rei por direito em Israel? Ele não era um descendente de Davi? O Messias não seria o rei de Israel? Sim, ele era o rei, mas Jesus não veio para reinar Israel na sua primeira vinda. Ele não veio para isso. Por isso, então, ele se permitiu ser preso e julgado. Agora, vamos continuar a leitura, os versículos 3 a 5. Eu vou pedir que alguém leia, por favor. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes. E Pilatos perguntou: você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas, para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. Até o 5. Obrigado. Diante de tantas injustiças, o que Jesus fez? Ficou calado. Ele agiu dessa forma exatamente como o profeta Isaías disse. No capítulo 53, versículo 7, ele diz que o Messias, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Esse era uma profecia sobre o Messias que estava se cumprindo em Jesus. Ficaria em silêncio quando acusado o libertador. E em Marcos 15, 3 a 5, nós vemos o cumprimento disso. Continuando o texto, agora dos versículos 6 a 11. Por ocasião da festa da Páscoa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. O texto nos diz aqui que Pilatos tinha um costume na Páscoa, então, de libertar um prisioneiro. E o objetivo de Pilatos com isso era ganhar, ou agradar o povo e ganhar a simpatia do povo. Pilatos se preocupava muito com isso, porque o povo de Israel era um povo muito rebelde. Constantemente haviam rebeliões. E cada rebelião que surgia chegava aos ouvidos de César. E Roma não aceitava nenhum tipo de rebelião. Se Pôncio Pilatos não pudesse tomar conta de uma rebelião, ele seria deposto, talvez até morto. Por isso ele não queria nenhum tipo de alvoroço. Ele fazia as coisas para agradar. E quando ele vai até o povo, ele pensa que o povo vai querer Jesus. Uma semana antes, Jesus entrou em Israel, em Jerusalém, com tanta alegria. Agora ele ia o libertar. Os líderes estavam fazendo aquilo por inveja, ele pensou. Mas o povo vai libertar Jesus. Mas para a surpresa de Pilatos, Pilatos inclusive sabia que Jesus era inocente. Mas para a surpresa dele, o povo
fez aquilo que os sacerdotes queriam. Queriam que soltasse Barrabás e não Jesus. Vejamos a reação de Pilatos. Pilatos questiona o povo sobre esse pedido. Versículos 12 a 14. Então, o que farei com aquele que vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o! Gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o! Crucifica-o! Desejando agradar a multidão. Pilatos soltou-lhes Barrabás. O povo pediu não apenas a condenação à morte de Jesus. O que o povo estava pedindo aqui não era simplesmente assim: olha, mate esse homem, corte a cabeça dele, enforque ele, afogue ele, mate ele, faça alguma coisa. Não. Quando eles falaram crucifica-o, Pilatos se espantou e por isso ele diz: mas por quê? Que crime ele cometeu? Por que esse espanto de Pilatos? Porque a crucificação era algo muito pior do que uma simples execução. A crucificação era a forma mais cruel dos romanos punirem, torturarem e humilharem alguém. Eles só faziam isso com os piores criminosos. Não existe em nossos dias nenhum comparativo para a crucificação. Não existe. Nem cadeira elétrica, nem nada. Nada se compara à crucificação nos nossos dias. A pessoa que era crucificada, ela ficava num lugar bem alto na cidade, para que todos que vissem aqueles homens crucificados pensassem: eu não vou fazer o que eles fizeram. Eles eram humilhados para toda a cidade. Aquelas pessoas que eram crucificadas, elas não morriam imediatamente. Não eram feitos ferimentos mortais, né? Elas morriam lentamente. E não era por perda de sangue. Era por falta de ar, por causa da posição que elas eram colocadas. Alguns levavam dias para morrer. Mesmo depois de morto, o corpo desses homens ainda ficava na cruz. Quanto tempo? Quanto tempo Roma quisesse. E o corpo desses homens não tinha o direito de ser enterrado. Eles eram atirados aos cães. Nós temos visto que uma a uma das profecias do Antigo Testamento sobre o libertador estão se cumprindo em Jesus Cristo. Isaías disse que os israelitas iriam odiar o libertador, que eles iriam rejeitar o libertador. E tudo isso estava acontecendo de fato com Jesus. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Essa é uma profecia em relação ao libertador. E aqui nós vemos se cumprir exatamente na pessoa de Jesus. O povo estava ordenando que o matassem da forma mais cruel possível. Como reação, o que Pilatos fez no versículo 15? Pilatos, ele desejando agradar a multidão, soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pilatos, ele tinha o poder de libertar Jesus, mas ele se acovardou. Ele se escondeu atrás de uma máscara de inocência. E ele disse: eu não sou responsável por isso, então. Vocês que são. E ele fez isso, na verdade, com a intenção de agradar o povo. E não com a intenção de agradar a Deus. E ainda, por algum motivo que eu não conheço, Pilatos mandou açoitar Jesus.
Eu não entendo por que ele fez isso. Os crucificados, eles normalmente eram enviados direto para a cruz. Mas ele mandou açoitar Jesus. E o nome dessa punição era flagelo. O que era o flagelo? Os relatos históricos nos contam que esse açoitamento dos romanos era feito por um chicote com várias tiras de couro. E no meio dessas tiras haviam pedaços de ferro e de ossos afiados. Aqui nós temos a imagem de uma peça original de um desses chicotes. Então, tudo que havia nesse chicote era feito para cortar a carne, a pele e a carne daquela pessoa. Até onde? Até os ossos. Até os ossos. E a coisa era tão violenta, tão terrível, que muitas pessoas morriam apenas sendo chicoteadas. O flagelo era uma punição terrível. Agora, como se não bastasse os soldados terem feito isso com Jesus, eles decidiram se divertir com Jesus. Esses romanos eram famosos por sua crueldade. Vamos ver o que eles fizeram com Jesus, os versículos 16 a 19. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: "Salve, Rei dos Judeus!" Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Aqui nós vemos uma cena tão cruel que nós não podemos entender como um ser humano, ou como seres humanos, podiam fazer isso. Depois de Jesus ser severamente flagelado, no flagelo, eles ainda levaram Jesus para se divertir. E toda a tropa aqui representava 600 homens. Todos eles que estavam ali de folga foram até lá ao pretório, se reuniram e deram a Jesus uma oportunidade de ser rei. Lhe deram um manto que somente os reis usavam. Lhe fizeram uma coroa, mas uma coroa de espinhos. E com essa coroa, eles cravaram em sua cabeça. E ainda lhe deram uma vara para ser o cetro de rei. E eles adoravam a ele. E diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" E essa era uma sátira de uma saudação que eles faziam a César. Salve, César. Ainda nos diz que eles batiam na cabeça de Jesus com a vara e cuspiam nele. Essa coroa que Jesus levou não foi a coroa de um rei. Foi uma coroa de espinhos. E esses mesmos espinhos foram aqueles que um dia Deus amaldiçoou a terra. Quando Adão e Eva pecaram, Deus amaldiçoou a terra, dizendo que agora a terra produziria o quê? Espinhos. E esses espinhos na cabeça de Jesus representavam também a maldição de Deus sobre a terra por causa do pecado. Jesus estava recebendo sobre si a maldição do pecado. Nós podemos ficar chocados com isso. Nós podemos ficar tristes, até mesmo indignados, diante de tanta brutalidade com alguém inocente. Mas saiba que Jesus estava sofrendo dessa forma por você e por mim, pelos pecados que nós cometemos. Ele sofreu insultos, vergonha, sofrimento físico
sem jamais ter pecado, sem jamais murmurar. E ele fez tudo isso voluntariamente pelos meus pecados e pelos seus pecados. Conclusão: Jesus Cristo, sendo um homem, cumpriu as profecias. Jesus Cristo, sendo justo, foi considerado culpado. Jesus Cristo, sendo todo-poderoso, se fez fraco. E por que tudo isso, gente? Por que isso tudo? Isso tudo foi por você e por mim. Perguntas. Já que Jesus era Deus, por que foi tão difícil para ele enfrentar o terrível sofrimento que o aguardava? Porque Jesus também era homem. Quem estava impulsionando Judas e os líderes judaicos a prenderem e matarem Jesus? Oi? Satanás. Satanás pensava que, matando Cristo, o plano de salvação de Deus havia terminado. Jesus alguma vez pecou? Jamais. O que Jesus disse diante das mentiras contra ele? Diante das testemunhas que falaram contra ele? Opa! Bom, tá diferente aqui da minha nota. O que os profetas falaram sobre as testemunhas que falaram contra Jesus? Que fariam acusações falsas. Muito bem. Agora sim, o que Jesus disse diante das mentiras contra ele? Não falou nada. Porque o que Jesus respondeu quando lhe perguntaram se ele era o Cristo, Filho de Deus? Eu sou. Ele não negou isso. Porque o sumo sacerdote e os outros líderes judaicos sentenciaram Jesus à morte? Qual era a base para a sentença? Blasfêmia. Sentenciaram Jesus à morte porque Jesus se comparava a Deus. O que eles fizeram a Jesus que os profetas já tinham escrito a respeito? Logo após a sua condenação à morte pelos líderes. Cuspiram em seu rosto. Bateram nele. O que mais fizeram a Jesus antes de o crucificarem? Açoitaram. O que mais? Oi? Zombaram como? Fizeram dele um rei, mas um rei de mentira, apenas para a zombação. Deram uma coroa de espinhos a ele. O que a coroa de espinhos nos faz lembrar? Qual maldição? Exatamente, maldição de Deus por causa do pecado. Continua o nosso estudo, se Deus quiser, no dia 16 de maio, às 20 horas.